No perfil de hoje eu estou conversando com o ator Marcelo Escorel. Marcelo, o que você trouxe do mundo infantil para o mundo adulto, se é que trouxe, do teatro adulto, como ator? Olha, não tem diferença. As pessoas acham que teatro infantil e teatro adulto são gêneros diferentes. Não, são gêneros diferentes. Né? Mas assim, o modo de atuar tem que ser na verdade. Tem que ser na verdade, sempre na verdade. Eu acho que um paradoxo, né? A gente finge, nosso trabalho é fingir. Fingir bem. Mas assim, fingir com verdade. Fingir tão bem aquela mentira que ela vira verdade. Exatamente, igual aquele poema, né? O poeta é um fingidor, né? Me diz uma coisa, você trabalhou no Tapa, Grupo Tapa, que era liderado pelo Eduardo Tolentino. E ele disse assim, o teatro brasileiro ainda é um esboço. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Concordo no sentido do que ele quer dizer. Né? Porque assim, há décadas atrás a gente tinha companhias de teatro funcionando. O que são companhias de teatro? O teatro só pode evoluir com companhias, com grupos. Porque é ali que existe a experimentação, é ali que o teatro avança. E hoje em dia não se tem mais isso. O Grupo Tapa resiste bravamente há anos, por causa do Tolentino e de algumas pessoas muito abnegadas. Né? Porque aqui no Rio de Janeiro já acabaram com grupos de teatro, tipo, acompanhando os atores, passando dificuldades e tudo. Nesse sentido, o teatro brasileiro, eu concordo com ele, ainda não... Você acha que a gente encena pouco os nossos dramaturgos? Muito pouco. Pouquíssimo. A referência ainda fica já ficam nos clássicos estrangeiros? Hoje em dia é pior, não é nem nos clássicos estrangeiros. Hoje em dia você vai fazer espetáculos que tem 6 atores. Essa que é a limitação. Você não vê espetáculos com 12, 15. Né? E todo clássico, geralmente, tem mais de 10 atores. Um dia me convidaram para dirigir Joana d'Arc, do Bernard Shaw, que é um texto genial. Genial. São 16 ou 18 personagens. Eu consegui, no processo de início de direção, reduzir para 10 atores, dobrando. Mesmo assim, é difícil, não se consegue fazer. A produção é muito cara. E hoje em dia, as pessoas só querem produzir musical. Essa aqui é a verdade. Está muito difícil você arranjar patrocínio para uma peça de teatro convencional. E por que você acha que o musical está dando tão certo? É um apelo do público, até porque você participou da revitalização do teatro de revista no Brasil. Então, você tem uma análise, deve ter uma análise sobre isso. Por que você acha que dá tão certo, embora seja realmente maravilhoso? Vamos colocar aqui que é realmente muito genial, bom. Mas por que você acha que dá mais certo? Porque é feérico também. Tem essa questão de ser feérico, né? Você pega um Harold Pinter, você não pode fazer... jogar fogos de artifício. E no teatro musical exige isso, exige esse contato, exige essa questão do entretenimento. É uma tragédia, mas sempre tem que ter a questão do entretenimento junto. Você vê Hair, né, você vê... São poucos os musicais que têm um viés político, e Entra talvez tenha esse viés político, né, um violista no telhado, mas assim... Mas, de maneira geral, sempre tem um número de alegria, sempre tem... Coisa que o teatro convencional não tem essa necessidade, entendeu? E tem também a questão da nossa história, né? Do teatro de revista português. O brasileiro tem essa tradição, né? De gostar de musical. O Chopes Berrantes, por exemplo, eu fiz um espetáculo chamado Chopes Berrantes. Quando o chopp chegou no Brasil, né, a cerveja, só se tomava vinho. Então, os donos das cervejarias pagavam atores, cantores para atrair o seu público. E isso criou-se os Chopes Berrantes. Então, assim, a gente tem essa tradição de gostar de música. E a nossa música, vamos contar, né? É uma maravilha, né? A nossa cultura musical é espantosamente variada e bela. É uma pena que a MPB não toque mais nas rádios brasileiras, né? Muita pena. Coisas antigas, coisas novas. Você liga a rádio e só escuta a música americana. Se um dia o Brasil acordar e investir em cultura, vai ter um PIB parecido com o dos Estados Unidos, porque a nossa cultura é muito mais variada e muito mais rica. Nesse ponto, nós somos maravilhosos mesmo. Somos mesmo. Você vê que a nossa cultura de musical, o nosso empreendimento de musical no Brasil não é tão longínquo, é praticamente recente. Nós já somos o 3º no ranking. Olha então só. É porque a gente sabe fazer, né? Sabe fazer. Eu fui com a falecida para Viena, né, vi a reação do público, entendeu? Legal? Muito maravilhosa. Já fui para Festival de Teatro em Montevidéu, Festival do Porto, entendeu? E todas as reações são sempre muito boas, porque a gente tem a questão da vitalidade, né? Nós somos um país muito novo, né? E a gente não tem uma tradição assim forte de método de interpretação, por exemplo, né? Nossos atores são muito intuitivos, né? A nossa escola é a escola de Oscarito, a escola de Grande Otelo, entendeu? O que é que a gente faz? O Oscarito dizia, quando não sabe o que fazer, vira pra câmera e rebola.
Falando em método, você tem algum método para construir os seus personagens? Tem atores que dizem que vem de dentro para fora, o outro vem de fora para dentro. O seu vem de onde? Olha, geralmente eu gosto de fazer um mergulho, né, no personagem. Se é de época, se é histórico, melhor ainda, porque eu tenho mais referências. Mas, de qualquer maneira, eu tento me embeber, né, da vida do personagem. Né? A minha mulher, às vezes, reclama, né, quando eu faço personagens muito violentos. Você está raivoso? Qual a questão que você está vivendo hoje em dia? Né? Porque o personagem fica impregnando a sua vida. Né? E eu acho que o meu processo é esse, né? De repetir, de me entregar. Né? E como eu estou com 35 anos de carreira, eu já chego meio que preparado. Eu já chego num estado já de pré-ação, vamos dizer assim, né? É muito louco isso, não sei te explicar. Mas, assim, existe, por exemplo, um cabalista, olha louco, um cabalista chamado Isaac Luria, que ele fala que o processo de criação é um processo de recolhimento. Ele diz assim, como Deus pode ter criado o mundo a partir de alguma coisa? Se ele é único. Então, o que é que ele fez? Ele recolheu-se em si mesmo. Deus, ao recolher-se em si mesmo, ele abriu um espaço. E abriu esse espaço, ele pôde emanar a criação dentro dele. Então, eu tenho esse processo de recolhimento. Eu me recolho para depois poder jogar nesse espaço vazio que eu abri o personagem, o trabalho do personagem. As referências de fora te ajudam? Muito, muito, sempre. Eu faço pesquisa, faço muita pesquisa. Né? Da época, agora Romeu e Julieta, né? Pesquisar a época, entendeu? Por exemplo, o personagem do Capuleto é um vilão na história, né? Mas o cara estava conversando contigo, ele é um vilão dentro da dramaturgia ali, porque na época ele é uma pessoa super normal. Um pai, ele podia dispor da sua filha da maneira que quisesse, casar ela com quem quisesse. É verdade. Você fez um papel cômico num espetáculo do Nelson Rodrigues chamado Viúva Porém Honesta, tá certo? Foi, 82. Já tem um tempinho, hein? Nossa. E você fez muito bem, foi reconhecido na época por esse personagem, que era, como eu disse, cômico. Você tem preferência em algum estilo? Você gosta mais de comédia do que drama, ou vice-versa? Ou você vai dizer que é tudo igual, que vale ao personagem? Conta aí a real. Porque agora você fez Pega-Pega e era extremamente engraçado o personagem. Ele tinha uma história para contar, não era uma graça solta. Vaidades e Tolices também, que eu fui indicado ao prêmio ano passado. Também. E não, esse personagem, por exemplo, do delegado, ele tinha o que dizer, não era só uma comédia solta. Não. Tinha que ter autoridade, não podia ser um bufão, só um bufão. Isso. Tem ou não tem preferência para você? Honestamente falando. Olha, não tem, mas isso me lembra a história do Cavalinho. Cavalinho foi fazer uma palestra, perguntaram a mesma coisa para ele. Qual o seu gênero preferido? Ele parou, pensou e falou, alimentício, meu filho. Tá pagando, eu tô fazendo. Não é bem assim, mas é por aí. Para você... Tanto faz, contanto que o texto esteja bom, tanto faz mesmo. A gente está falando de Nelson Rodrigues, que foi um divisor para nós do teatro brasileiro, né? Há um ou outro lá que discorde, mas na sua maioria claro. Ele realmente foi. Que outros autores você leva ao mesmo pé do Nelson, brasileiros que mereçam que a gente pense sobre eles? Cara, olha, tem tantos... Tem o Jorge Andrade, assim, Bosco Brasil, por exemplo, eu fiz 3 espetáculos dele. Eu gosto muito dos textos dele, muitos textos dele. Tem gente nova chegando, a Renata Misraj, eu vi 2 espetáculos dela maravilhosos, Silêncio e Os Sapos, entendeu? A gente tem dramaturgos bons aparecendo por aí. Né? Jobilac. É um cara que está despontando muitíssimo. Tem muita gente interessante. Gente rica, interessante, que merece ser vista. E se a gente pudesse fazer os clássicos, também seria bom. Arthur Azevedo, entendeu? Martins Pena. Oswaldo Viana Filho. Nossa, Vianinha tem cada coisa que você... Eu fiz, né? A Luta do Homem Comum. Sim. Na verdade, o texto chamava Em Família. Que coisa linda, como o cara tem sensibilidade para tratar de uma coisa tão triste de uma forma amena, de uma forma, né, delicada. Leve, né? É verdade. A gente está falando aqui da questão dos dramaturgos. Paulo Pontes. Nossa, esse foi também um cara brilhante. Mauro Razzi. Também acho que foi um dos caras que melhor falou para o seu tempo, né? Ele trazia embora ele fosse muito bairrista, né? Porque o negócio dele era São Paulo, as tias, a família, mas ele falava de uma maneira muito interessante, né? Muito próxima. Você fez parte de várias companhias de teatro, como eu falei. A companhia tem o lado bom, que é você estar ali
ali estar compartilhando do processo criativo com aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ao contraponto de algumas pessoas, alguns pensadores dizem que pode engessar o ator, porque ele já sabe com quem trabalha, que forma que trabalha, que jeito trabalha. Isso, como é que você pensa sobre isso? Eu acho que é muito simples resolver esse problema. Só o grupo não se fechar, ficar aberto para intercâmbios. Né? Então, assim, fazer trocas, chamar diretor. O Adebal fazia muito isso. Chamava um diretor uruguaio, chamava um diretor norueguês e botava para trabalhar com a gente. Né? Isso você fica... Né? E assim, eu trabalhei já em 4 grupos, pelo menos. Né? Pois é. Grupo Tapa, Nós Aqui Bebemos, Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. A companhia Ensaio Aberto, que você fez parte um tempão também. Mas, para você, o saldo é positivo. Estar numa companhia, o saldo é positivo. Super positivo. Eu acho que tem que haver companhias, tem que haver repertório, gente. Tem que haver repertório. Não pode acontecer o que está acontecendo agora. As pessoas conseguem patrocínio, colocam a peça 3 meses em cartaz e tiram. Porque dá mais dinheiro conseguir o patrocínio do que ficar com a peça em cartaz. Muito captador de recursos pensa assim. Não vale a pena ficar com essa peça, mantendo essa peça em cartaz. Vale mais a pena eu correr atrás de outro patrocínio e montar outra peça. Mas pra gente isso é péssimo. Péssimo. E você vem de um tempo quando o teatro ficava quase a semana inteira em cartaz, Terça, domingo, né? um ano em cartaz. Terça, domingo, um ano em cartaz. E o público estava lá. Estava lá presente. E por que você acha que o público também não corresponde na mesma medida? É falta de interesse ou é falta de oportunidade? Muita coisa mudou. Por exemplo, a gente tinha tijolinho no jornal antigamente, né? Que era a única forma de a gente poder anunciar nosso espetáculo gratuitamente. Não existe mais isso. Então, assim, tudo encareceu muito, muito. E o nosso trabalho é artesanal. Não dá para competir com cinema, não dá para competir com televisão. O ator tem que estar presente lá, todos aqueles dias de semana, naqueles horários. É muito complicado. Você já atuou em vários clássicos. Os clássicos sempre são considerados o ponto alto do teatro, né? Tá fazendo um clássico, inclusive para o ator, né? Ele tem mais reconhecimento à medida que ele faz um grande clássico. O texto não também, é? O texto é claro, mas também porque o texto é maravilhoso. Eu fui o Dr. Stockman no Inimigo do Povo. Que texto é aquele? Que monólogo é aquele que aquele homem dá no final do espetáculo, falando sobre democracia, sobre a questão da maioria, da minoria, né? Que banho de lucidez o Ibsen dá na gente. Então, assim, falar esses textos é muito bacana. Por exemplo, um texto como o do Shylock, que eu não fiz, mas um texto como o do Shylock, que fala a questão da raça, da cor, né? Por isso que são clássicos, né? É verdade. Tem o seu valor, tem o seu peso, tem né? Tem o seu peso, assim, em 2 horas de espetáculo, você atinge profundidade da alma humana que em 1 ano de novela você não consegue atingir. E me diz uma coisa, que personagem clássico você gostaria de fazer? Você tá assim, esse eu queria fazer. Cara, tem tantos. Ricardo III é um. E gosto muito do texto do Rei Lear. Acho lindo, só que eu não sei o que fazer no Rei Lear, porque todos os personagens são maravilhosos. O Quente é lindo, o Bobo é demais, o próprio Rei Lear. Você viu o Juca fazendo? Não vi também. O Juca fez sozinho. É muito difícil ver meus amigos em cena. É, porque vocês estão trabalhando e é difícil o horário. O Juca tem deu Juca, uma interpretação... Né, o Juca é um monumento. É verdade. Mas ele fez uma montagem diferenciada que ficou realmente Agora você vê, um espetáculo. Ele fez sozinho, né? Sozinho. O Gaspar ele fez sozinho também. Essa coisa que eu estou te falando. Tá muito difícil reunir um elenco. Muito difícil. Encareceu demais, entendeu? Isso é um processo que eu venho reparando há anos. E você vê saída nesse processo? Saída sempre tem, mas eu não vejo ainda como. Então, teria que mudar a mentalidade. A mentalidade dos produtores, a mentalidade dos próprios atores. Ser um processo de reeducação de como produzir um espetáculo, entendeu? Por exemplo, eu tinha grande vontade de reunir companhias e colocar em lugares que não tem teatro, tipo assim, e que tem teatro. Marechal Hermes, por exemplo, tem um teatro maravilhoso. Se a gente tivesse uma companhia fixa lá, fazendo oficinas para as pessoas da área, entendeu? Com um repertório todo ano, isso seria maravilhoso culturalmente, entendeu? Tem também, em Bangu também tem um teatro genial, né? Agora, eles precisam estar sob a mão de quem sabe fazer, quem possa fazer. Por exemplo, se essas pessoas se reunissem com os comerciantes locais, apoiassem, entendeu? Patrocinassem. Ia ter lugar para as crianças brincarem, para fazer suas oficinas, entendeu? Mas isso demanda uma mudança de vontade política, né? Isso
Atualmente está muito difícil. Já não é de hoje. Já não é de hoje. Já não é de hoje. Você é um ator que está constantemente no teatro, constantemente na televisão, a sua carreira é sequencial, vamos dizer assim. Felizmente, né? Mas você bebe nas fontes de gerações passadas? Tem gente que te inspira, que você fica ainda tentando pegar ou admirando? Responde pra gente no próximo bloco, Respondo. porque nós também faremos agora um rapidíssimo intervalo, mas a gente volta já já com mais Marcelo Escorel aqui no Perfil para você. Rapidinho, eu volto já.